Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nosso ser. A Ele seja glória na igreja, em Jesus Cristo para sempre. Amém. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nosso ser. A Ele seja glória na igreja, em Jesus Cristo para sempre. Amém. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nosso ser. A Ele seja glória na igreja, em Jesus Cristo para sempre. Amém. A Ele seja glória na igreja, em Jesus Cristo para sempre. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela sua presença no nosso meio. Te agradecemos porque o Senhor nos congregou, nos uniu debaixo da tua poderosa mão e nos trouxe aqui para te ouvir, ouvirmos uns aos outros, Senhor, e te reconhecer nos outros, Senhor. Vem estar no nosso meio, guiando essa reunião, Espírito Santo de Deus. Guia-nos diretamente ao coração do Pai, que é o lugar onde nós devemos estar. É isso que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Essa canção, não sei se alguns já devem ter ouvido eu cantar ela, que eu já cantei ela algumas vezes aqui. Se chama Doxologia. É uma música minha que, como o João Alexandre brinca, né, escrevi em parceria com o apóstolo Paulo, né? Porque ela é um trecho ali de Efésios, né? Efésios 3, 20 e 21, é exatamente esse o texto, né? Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Jesus Cristo para sempre. Amém. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fé, e o assunto da gente falar hoje sobre fé está no contexto de uma série que a gente inaugura hoje. A gente vai ter três sábados, né? 3 mensagens acerca do slogan da Igreja Presente, né? Que a gente fala Igreja Presente, fiel, plural e acolhedora. E quando a gente repete muito, a gente não costuma repetir muito, até porque a gente não é muito desses de usar o marketing da coisa, né? Mas se a gente repetir muito fiel, plural e acolhedora, a gente corre o risco de perder o sentido real dessas palavras, né? O sentido mais profundo do que é ser uma igreja fiel, o que é ser uma igreja plural, o que é ser uma igreja
acolhedora, né? Nós temos alguns exemplos de igrejas que têm slogans muito fortes, né? Por exemplo, a Igreja do Nazareno, né? Santidade mais e mais, né? Eles sempre batem na questão da santidade. E o fato de você falar muito sobre um assunto não significa que você entende a profundidade dele, né? Corre o risco, sei lá, da pessoa ser nazareno, acreditar no slogan, no lema e tudo mais, mas às vezes não ter uma compreensão do que é ser santo diante de Deus. Da mesma forma, corre o risco da gente não entender o que é ser fiel, plural e acolhedora como comunidade, né? Por isso a gente vai estudar nesses 3 sábados esses 3 aspectos, esses 3 pilares, né? De ser fiel, plural e acolhedor. A gente começando pelo de hoje, a gente vai começar a falar sobre ser fiel, né? Que a gente já trouxe aqui em outros momentos, né? Coisa de 1 ano e meio, 2 anos atrás, a gente falou sobre esse assunto. E eu gostaria de voltar um pouco nele e dar um outro desenrolar também para esse mesmo tema. Quando a gente fala de ser fiel no Novo Testamento, a gente está falando de uma única palavra que é traduzida de 3 formas diferentes, né? A palavra pistis, ela é traduzida como fiel, ela é traduzida como fidelidade e ela também é traduzida como fé. Então, fiel, fidelidade e fé são a mesma palavra no original grego, que é o pistis. Pistis fala de uma convicção, né, de uma verdade, também é traduzido como fé, uma fé com relação a Deus, né? A convicção de que Deus existe, que Deus é criador, governador de todas as coisas, tudo isso costuma ser traduzido como pistis. A fé no sentido também daquilo que nós cremos. Qual que é a nossa confissão de fé, nós costumamos dizer, né? A fé evangélica, por exemplo, né? A fé cristã, a fé católica, a fé em vários níveis também é traduzido na Bíblia. A fé religiosa, né, vamos dizer assim, é traduzida a partir dessa palavra pistis, né? E também a fidelidade, lealdade, compromisso, o caráter de alguém que você pode confiar também é pistis. Os membros de uma religião a gente costuma chamar de fiéis, né? A gente fala que há um fiel da igreja tal, né? A gente costuma usar essa terminologia de fiel para o membro da igreja. E a religião a gente costuma traduzir como a fé. Cada um tem a sua fé, né? Até tem um trocadilho que eu ouço bastante, tem gente que é da fé e tem gente que é do axé, né? No fim das contas, tudo é fé, né? O cara do axé também tem a sua fé, né? Então não é fé ou axé, né? Ele também é fé, no caso dele, porque também é uma religião, né? Mas o que é que faz as pessoas aderirem a uma religião? O que faz uma pessoa declarar uma fé específica? Acreditar em algo, né? Uma vez os discípulos pediram para Jesus, ali em Lucas 17, versos 5 e 6, os discípulos pediram para Jesus assim: Mestre, acrescenta-nos fé, ou aumenta a nossa fé. Pouco tempo antes, Jesus tinha citado um exemplo do grão de mostarda, e ele havia dito para os seus discípulos que o grão de mostarda é pequeno, como o reino, né? O grão de mostarda é uma semente muito pequena, mas que é capaz de produzir uma planta muito grande. E aí, nesse momento, quando os discípulos pedem para ele aumentar a fé deles, ele responde assim, mais ou menos: se a fé de vocês fosse da mesma forma que é o grão de mostarda, em algumas traduções diz do tamanho de um grão de mostarda, mas esse é um erro de tradução, tá? Não é do tamanho de um grão de mostarda, é como o grão de mostarda. Se a fé de vocês fosse como o grão de mostarda, vocês mandariam que essa árvore saísse do lugar e ela ia obedecer. Então, a fé como o grão de mostarda não fala do tamanho do grão de mostarda. Fala de uma fé que é viva, de uma fé que se desenvolve, né? A questão não é se a semente é pequena ou não. Você não precisa de uma fé grande. É mais ou menos isso que Jesus estava dizendo para eles. A fé de vocês não precisa ser grande. Ela só precisa ser viva.
Porque você pode ter uma rocha gigante, que nunca vai produzir nada, porque uma rocha é morta, e você pode ter uma semente minúscula, mas que consegue produzir algo porque ela é viva. A fé de vocês não precisa ser grande, a fé precisa ser viva. E é aí que mora a diferença entre fé e crença. Crer é acreditar em alguma coisa, de modo passivo, certo? Nós acreditamos em muitas coisas, né? Todos os seres humanos acreditam, até o ateu acredita. O ateu usa uma moeda, usa uma nota de R$1, né? Que dizem que ela vale R$1. Quem disse que esse papel vale R$1? Por que ele vale R$1? Pega um cheque de 100 mil e vai e deposita, crente que aquilo vai compensar. Quem é que diz que aquele papel vale 100 mil reais? Né? Ou pior ainda, né? Hoje em dia a gente transfere sem papel por Pix. Né? É um código que vai daqui para lá, de lá para cá e pronto, o dinheiro está na sua conta. Isso é fé, porque não é algo objetivo, palpável, físico que está ali. É só um dado que é transferido de um lado para o outro e você acredita na instituição bancária, ela acredita em você e está tudo certo. É crença. É fé no sentido de crença. Agora, a fé no sentido de pistes é a fé que se compromete. É a fé de comprometer-se. Por isso que ela é sinônimo de fidelidade. É uma fé viva, é uma fé ativa. Não é só acreditar em algo, mas é empenhar-se em algo. É se comprometer com aquilo. Daí que vem a palavra fidelidade, né? É a fé como um compromisso, não só como uma crença, como algo mental, como acreditar, né? Em Hebreus 11, a gente costuma chamar de galeria dos heróis da fé, diz que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos e nos dá convicção das coisas que não vemos. Essa é a definição clássica de fé, né? A gente diz, fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Mas essa palavra fé aqui é exatamente a mesma, é pistes também, é fidelidade. Então a gente poderia traduzir como a fidelidade é a certeza daquilo que se espera e a firme convicção daquilo que não se vê. É a fidelidade. E na versão, na NVT, isso fica muito bonito, porque diz assim, a fidelidade mostra a realidade daquilo que esperamos e ela nos dá convicção das coisas que não vemos. A fidelidade, o compromisso. Pela fidelidade, pessoas de tempos passados obtiveram aprovação. Pela fidelidade, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus, assim como o que se vê originou-se daquilo que não se vê, pela fidelidade. A gente pode pensar na fé de uma forma abstrata, mas aqui a gente está falando da fé como algo palpável, como um compromisso, uma fidelidade. Pela fidelidade, ao invés de falar pela fé, né? Pela fidelidade, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. E com isso mostrou que era um homem justo. E Deus aprovou as suas ofertas. E, embora muito esteja morto, ainda fala por meio do seu sangue. E por aí vai. Essa galeria é imensa. Vai dizer que pela fidelidade Noé alcançou a aprovação. Vai dizer que Sara. Vai falar de todo mundo aqui. O verso 6, né, famoso, sem fé é impossível agradar a Deus. A gente pode traduzir também, sem fidelidade é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Crer que Ele existe e recompensa os que o buscam. Isso é sobre fé ou é sobre fidelidade? É sobre crer ou é sobre estar comprometido? Pensa. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa quem o busca, ou seja, quem é fiel, quem é comprometido. Por isso a gente não está falando de fé como crença, a gente está falando de fé como fidelidade. Enfim, a galeria é enorme e lá no final do capítulo, o verso 39, vai fazer um resumo, né, de tudo que ele falou. E vai escrever assim, a gente não sabe quem é o autor da carta aos Hebreus, tá? Ela não é assinada, ela não tem um autor reconhecido, né? Existem muitas teorias sobre quem escreveu esse texto. Alguns vão dizer que foi o próprio Paulo, outros vão dizer que talvez o livro de Hebreus tenha sido o único livro da Bíblia escrito por uma mulher.
provavelmente Priscila, a esposa de Áquila, que era a líder da igreja na sua casa, né? A pastora daquela comunidade. O verso 39 vai dizer assim: todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé, ou por causa da sua fidelidade, o compromisso, né? No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Eu acho isso lindo, porque é muito comum a gente ouvir aquela frase, né? Quem tem promessa de Deus não morre. Esse versículo está dizendo que essa frase é uma mentira. Está falando aqui de um monte, uma galeria de heróis da fé. Não são pessoas mais ou menos, são heróis da fé. E está dizendo que nenhum deles recebeu tudo. Todos eles, aconteceu o quê? Morreram, sem ver a promessa se cumprir. Todos eles morreram crendo. Crendo. E eles morreram crendo por quê? Porque Jesus ainda não havia vindo. Jesus ainda não havia se nascido, vivido e morrido pelos seus pecados. Essa era a grande promessa. Era nisso que eles morreram crendo. Eles morreram crendo que um dia o Messias viria e o seu sacrifício cobriria os nossos pecados, resgataria cada um deles. Então eles morreram crendo nisso. Hoje, a gente quer saber sobre o sacrifício de Jesus, a gente abre uma Bíblia, a gente vê um filme, a gente assiste um vídeo no YouTube, a gente assiste uma série como The Chosen, né, que a gente sempre cita aqui. Se a gente quer saber sobre Jesus, a gente tem muitas formas de saber sobre Jesus. A gente tem mangá sobre Jesus, né? Contando a história de Jesus, contando o sacrifício de Jesus, sua morte no Calvário, sua ressurreição, seus milagres, seus ensinos. Mas esses homens não tiveram nada disso. Então eles morreram crendo que ainda que eles estivessem mortos, Deus os traria de volta por meio da sua misericórdia, por meio da sua redenção na figura de Jesus. José, vocês devem saber disso, está nesse trecho de Hebreus 11, José pediu para que os seus ossos fossem levados do Egito quando o povo saísse dali, ou seja, ele tinha certeza que sua família voltaria para a sua terra de origem, a terra prometida, Canaã, né? E ele pede que os seus ossos fossem levados do Egito para que não ficassem ali. Então ele cria, de fato, que aquela promessa iria se cumprir. Acontece que se a fé não é só crer, se a fé é ser fiel, o oposto de fé não é descrente. O oposto de fé é infidelidade. E o que é infidelidade? No Antigo Testamento, a figura do infiel, da infidelidade, especificamente a infidelidade conjugal, né, é usada pelo próprio Deus para exemplificar, para ilustrar a falta de compromisso de fé do seu povo Israel. Em diversos momentos, por meio de diversos profetas, Deus vai dizer assim: Israel me traiu mesmo depois de ser minha noiva. Ele diz nessas palavras, né? Ele fala isso através de Elias, ele fala isso através de diversos profetas de Amós, e ele vai sempre bater nessa tecla. Israel me traiu, ela era minha noiva e me traiu. A gente falou, inclusive, algumas semanas atrás, da figura do Apocalipse da grande prostituta, que é essa mesma imagem transferida lá para o Apocalipse, né? No Novo Testamento. E ali também, a grande prostituta é essa figura que é infiel a Deus. É a igreja, certo? Nós, igreja, que não permaneceu fiel ao seu compromisso com o noivo Jesus Cristo, mas que abandonou o seu noivo, trocou por seus próprios prazeres, por seus próprios interesses, trocou por quem oferecesse coisas mais interessantes, né? É a igreja que deixa de falar de Jesus para falar sobre ideologia, é a igreja que deixa de abrir a Bíblia para começar a dar palanque para político, é a igreja que deixa de seguir aquilo que Jesus nos orientou a fazer e passa a fazer aquilo que recebe dinheiro para fazer ou qualquer tipo de apoio para fazer. É a igreja que traiu Jesus, né?
E quando nós falamos de ser fiel ou de ter fé, é disso que a gente está falando. De manter o compromisso com Cristo acima de toda e qualquer necessidade que a gente possa ter. Nós sabemos que antes mesmo que a gente abra a boca para pedir, Deus já sabe das nossas necessidades, né? Então, não existe nada que o mundo, o dinheiro, a política, nada que nenhum desses entes humanos possa nos dar que seja superior àquilo que Deus nos dá. Com essa compreensão, a gente abandona a ideia, a simples ideia de trair a Deus, de ser um infiel. Percebe como muda? Infiel não é o que não acredita. Infiel é o que não se comprometeu. O infiel não é aquele que deixou de frequentar o culto. Não é aquele que deixou de acreditar em Deus. O infiel é aquele que não foi fiel, que não honrou o seu compromisso com Deus e acabou trocando Deus por outras coisas. A Bíblia vai chamar isso de idolatria. Idolatria não é só quando a gente tem uma estátua. Idolatria é quando substituímos Deus por qualquer outra coisa. Seja uma estátua ou qualquer outra coisa. Pode ser um partido político. Pode ser um autor que você é apaixonado. Pode ser até a nossa família. A gente pode ter um desejo tão grande por ter nossa família por perto que a gente abandona a nossa fidelidade a Deus em prol dessa família. Indo para a nossa conclusão, quando a gente diz que somos uma igreja fiel ou sonhamos em ser, né, nosso compromisso, nossa ideia com a igreja presente é ser uma igreja fiel, a gente está dizendo que esse é o nosso propósito como comunidade. É para isso que a gente está aqui. A gente não quer ser grande, sabe? Eu já falei isso algumas vezes. A gente não quer ter muita gente. A gente não quer ter uma live com 60, 70 mil pessoas. A gente não tem esse interesse. Não é para isso que a gente está aqui. Nosso objetivo não é isso. E se a gente chegar a ter isso, Deus nos livre de ter isso, né? Se a gente chegasse a ter isso algum dia, seria muito provável que a gente estaria comprometendo a nossa fidelidade. Seria muito provável que a gente estaria deixando de lado o que nos levou até ali. A gente também não busca e não deseja, não almeja reconhecimento, né? A gente não quer que a igreja presente seja reconhecida. A gente não quer que que ela seja famosa, que as pessoas falem, a igreja presente eu sei qual é. Não, não é sobre ter muita gente, não é sobre ser famosa. Nós não queremos fazer uma grande obra que tenha grande impacto. Nós não queremos que isso alcance muita gente, não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é sermos obedientes. Esse é o ponto, sabe? É sermos fiéis, comprometidos. Se a gente se parar e analisar com um pouquinho de cuidado, um pouquinho de atenção, a gente vai reconhecer que muita gente que já passou pela nossa vida tinha um compromisso, tinha uma seriedade, tinha um objetivo muito nobre de fazer a obra, de cumprir o seu chamado. Mas os seus sonhos pessoais falaram mais alto. Essas pessoas acabaram comprometendo o seu chamado e a sua fidelidade em prol dos seus objetivos pessoais, de ser grande, de ser famoso, de ser reconhecido, de alcançar muita gente. Pare e pensa aí, quantas pessoas você conhece que já passaram por isso? Então, nós não estamos dispostos a sacrificar a fidelidade, a fé, no altar do sucesso pessoal, do nosso nome. Eu já mencionei algumas vezes aqui
Ali em Gênesis nós temos a história da Torre de Babel. A Torre de Babel é algo muito interessante, porque nós tivemos, primeiro, Caim e Abel oferecendo o sacrifício, certo? E aí Deus aceita o sacrifício de Abel, não aceita o sacrifício de Caim, ele fica muito rebelde e ele mata o seu irmão por inveja. Na Torre de Babel, os seres humanos chegam a uma outra conclusão. Eles falam assim: vamos fazer uma torre que chegue até o céu para que o nosso nome seja lembrado, para que a gente seja famoso. Você pode até pensar que a iniciativa deles podia ser nobre. Nós precisamos religar o homem a Deus. Nós queremos construir um templo, né? Não é isso? A torre que eles estavam edificando era um templo de pedra, né? Talvez o primeiro templo da história, né? Tenha sido a Torre de Babel. Mas o objetivo deles era chegar até o céu, se conectar com Deus, para que o nome deles fosse famoso, para que eles fossem aqueles que edificaram a torre. O que é que Deus faz com esse projeto? Ele derruba esse projeto. Ele faz com que eles se confundam, com que eles falem línguas diferentes e não se entendam mais, porque todos eles falavam o mesmo idioma ali. E aí a história, né, bíblica diz que eles se espalharam pelo mundo. Então, enquanto parece que o ser humano quer se ajuntar para ser importante, né, para ter um grupo que tem um peso, hoje em dia a gente vê muito isso, né, o interesse dos evangélicos em ter um peso político, ter a sua voz ouvida no Congresso, ter a sua voz ouvida nas decisões políticas do país, né? Os evangélicos querem isso. E muitas vezes, o que me incomoda, às vezes até tenho falado isso com alguns, na Marcha para Jesus, por exemplo, é essa ideia de uma marcha para demonstrar força política, para que os políticos venham até os evangélicos saber o que os evangélicos querem para fazer uma troca de favores ali, né? O que os evangélicos, o que os religiosos em geral querem é isso, um protagonismo, uma importância reconhecida. Mas o que a Torre de Babel nos ensina é que enquanto nós nos ajuntamos para sermos célebres, Deus nos espalha para que a sua glória alcance toda a terra. Olha só que interessante. A gente podia ficar a noite inteira citando exemplos aqui, mas eu vou citar mais um só. Quando Jesus ascende aos céus, ele diz aos seus discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então o objetivo de Jesus era que eles estivessem ali reunidos em Jerusalém até receberem o dom do Espírito. E assim que esse evento acontecesse, eles se espalhassem para que a glória de Deus enchesse toda a terra, até os confins da terra. Essa é a palavra que Jesus usa. Mas os discípulos não obedecem, né? Eles se enchem do Espírito e ficam em Jerusalém. Até que vem a perseguição. E aí eles começam a fugir da perseguição e se espalhar. Não os apóstolos. Os apóstolos permanecem em Jerusalém desobedecendo por mais tempo. Mas o povo se espalha e vai para Antioquia, onde depois eles enviam Barnabé, onde depois vai para Paulo e em outras localidades em que os irmãos se espalham e começam a espalhar o evangelho, né? Então, a gente não quer ser Babel. A gente não quer ser Jerusalém. A gente quer ser Antioquia. A gente quer ser o espalhamento, né? Onde ninguém tem um protagonismo, ninguém é muito importante. Todo mundo está ali junto. O protagonismo é do Espírito. Então, é por isso que a gente fala que somos, ou sonhamos ser, uma igreja fiel. Fiel a esse propósito. Não necessariamente fiel no sentido de seguir uma cartilha, né, religiosa, mas fiel no propósito que o Senhor colocou. De sermos testemunhas em Jerusalém, na Samaria, até os confins da terra. É isso que eu queria falar com vocês. A gente
vai na semana que vem falar do segundo aspecto, então, igreja presente, fiel, plural e acolhedora. Então, o da semana que vem vai ser, a gente vai discutir aqui um pouco do que significa dizer que somos uma igreja plural. O que a gente quer dizer com ser uma igreja plural, né? E para finalizar, como de costume, queria abrir para a gente participar. E a pergunta que eu tenho é a seguinte: se a fé é fidelidade, o compromisso que a gente tem com Deus, como é que a gente pode avaliar como anda a nossa fé? Vocês entenderam? Se fé é fidelidade, ou seja, compromisso que a gente tem com Deus, quais são as medidas que a gente tem para avaliar, para fazer uma autoanálise, né? E compreender qual é a saúde, como está a nossa fé. É isso que aí cada um pode abrir o microfone, levantar a mão, fica à vontade aí, como vocês preferirem. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui, é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.